Ontem. Ontem nós estávamos falando sobre o texto, o outro, e aí hoje a gente vai continuar a correção com o texto da professora, e a gente vai falar também um pouquinho sobre narrativa e criação literárias, com base nestes dois textos, com base nas perguntas que vocês já responderam. A gente vai corrigir agora. Quem gostaria de ler? É Samuel. Eu já havia tentado suicídio antes, 5 vezes, mas acabava desistindo. O revólver Magnum 608, oito tiros, devolvido à gaveta do esquecimento. Às vezes, ela sentia necessidade de pegá-lo novamente, de testar seu peso, o tato frio com metal. Em momentos íntimos, levava o revólver à cabeça. O cano massageava a têmpora, sabendo que bastava puxar o gatilho para dar fim àquilo tudo. Então, ela pensava em seus alunos. Ah, seus alunos, como ela os amava. Era a única coisa que realmente tinha de valioso. Suas mentes infantis, abertas ao saber oferecido em cada lição. Deus, era tão fácil encenar para eles sobre tablado mascarar sua vida deprimente com sorrisos de simpatia e uma felicidade sublimável. Eles a adoravam, a professora sabia. De certa forma, era isso que a mantinha viva, sem coragem de acionar o revólver no momento decisivo. Eles chamavam de volta, chamavam-na para a vida, para a aula no dia seguinte. E nesses segundos, ela se sentia muito feliz e amada. Eles, seus alunos, não a julgavam. Ao contrário dos adultos com quem convivia, eles não encaravam com desdém, um olhar reprovador ou pior, um olhar de piedade só porque ela era gorda. Sim, ela era gorda, e Deus sabe como era difícil admitir isso. Tantas horas na academia, tantas dietas, tantos livros de autoajuda, para quê? Ela continuava a suportar os comentários furtivos, as perguntas ofensivas. Onde está aquele seu namorado da última festa, querida? E o jogo de aparências. Tinha certeza de que era o assunto principal nas rodas quando não estava presente, motivo de risinhos escondidos. Podia imaginá-los gargalhando dela, rindo a valer de cada parte do seu corpo, podia imaginá-los à mesa de café da manhã, comentando a noite anterior, comentando que ela engordara ainda mais e que, desse jeito, nunca conseguiria um marido e estaria fadada à solidão. Criariam alcunhas, comparações e apelidos, tudo para se divertir na próxima vez em que a vissem. Por isso, ela precisava da arma, precisava tê-la ali, ao alcance das mãos. Quando a compara 3 anos atrás, estava com medo de assaltos a residências do bairro. Era uma forma de se defender dos bandidos, caso invadissem sua casa. Agora, a arma tinha outra função. Servia para defendê-la do mundo, um mundo nocivo lá fora, um mundo que a desprezava por ser gorda, não por ter atrativos físicos, não por ser bonita. A arma era a fuga para quando ela se sentia sufocada. Bastava puxar o gatilho, deixar para trás os amigos fofoqueiros e a preocupação com o corpo, a busca por um amor que nunca viria, tão simples, tão fácil. Naquela manhã, ela acordou com vontade de comer pão doce e se condenou por isso. Ah, ela adorava pão doce, mas não podia mesmo. Ficaria mais gorda, mais feia, mais e mais. Para saciar-se, correu até a gaveta, sua gaveta mágica. Pegou a arma num resfolegar
e acalmou ao senti-la em suas mãos. Carregou o revólver com uma única bala e levou-o à cabeça, esperando a sensação passar. A adrenalina percorria suas veias, expelidas pelos poros. A professora esperou 20 minutos, mas a sessão não passou. Diferente das outras vezes, continuou lá, insistindo para que ela completasse o serviço. Em alguns momentos, ela chegou a pressionar levemente o gatilho. Uma força um pouco maior explodiria sua cabeça. Mas o que viria depois? Teria um mundo melhor para viver? Nesse mundo, as pessoas não ligariam para o peso uma das outras? Lá, ela encontraria alguém que a amasse como seus alunos? Seus alunos viu no relógio da cozinha que estava atrasada. Dali a 20 minutos, deveria estar na sala de aula, aplicando a prova bimestral para as crianças. Pensou em correr, vestir uma roupa qualquer, buscar o carro na garagem para chegar o mais rápido possível à escola, mas não se moveu. A sensação ainda era muito forte. Estava paralisada, a arma em punho. Teve uma ideia, um flash que invadiu sua mente, trazendo a solução exata. Como não tinha pensado nisso antes? Era tão óbvio levar seus alunos com ela, matar alguns deles e depois cometer suicídio. A garantia de que continuaria a ser amada por eles onde quer que fosse depois da morte. Era perfeito. O revólver suportava 8 balas, uma para ela, o restante para 7 alunos que ela escolheria na hora. Alunos que adorariam morrer com ela porque a amavam. Extasiada, a professora carregou o tambor com 8 balas e se arrepiou ao ouvir o clique metálico da arma. Guardou-a na pasta, junto do envelope com as provas. Saiu de casa assoviando uma canção que inventou na hora. Desculpem o atraso, crianças. Tive alguns problemas antes de sair de casa. Entrou na sala ofegante. O relógio acima do quadro negro registrava os 10 minutos de atraso. Vamos sentar, vamos começar a prova. Guardem os estojos, apenas lápis e caneta em cima da mesa. Todos obedeceram. Eram tão bonzinhos, seriam muito difícil escolher apenas 7. Distribuiu as provas e observou-os com um sorriso. Tão dedicados e inteligentes. Nenhum deles viu quando a professora tirou a arma da bolsa. Não viram quando ela mirou o revólver em direção às suas cabecinhas, passando um por um. Arthur, Clara, Lucas, Bruno, Carol, Mário e Vera. Todos tão queridos, tão especiais. Caminhou pela sala, o revólver escondido nas costas. Parou ao lado de Caio, os cabelos loiros caindo sobre a testa, os argutos olhinhos azuis que acompanhavam as explicações dela no quadro. Ela era adorável, sem dúvida, seria um dos 7. E Joana, os cabelos ruivinhos encobriram a prova sobre a carteira. A Joana a amava, gostava dela como uma mãe. Trazia presentinhos e chocolates quase todo mês. Era a hora de retribuir tanto carinho. Assim, ela também estava escolhida. Anabel levantou o braço e a professora se aproximou. Pobre Anabel, bela apenas no nome. A menina tinha uma personalidade forte para seus 11 anos. Era uma comunicativa e talentosamente persuasiva. Daria uma ótima advogada, ou talvez uma ótima professora. Assim como ela, uma mulher inteligente, profissional, mas feia e gorda. Acabaria exatamente como ela, cometendo suicídio, percebendo que acabar com a própria vida é a melhor solução nesse mundo de pessoas magras. Decidiu que também levaria Anabel, não porque gostasse especialmente dela, preferiu os alunos magros e bonitos, mas para fazer um favor à menina, poupá-la dos anos de tortura e recusa, poupá-la dos risozinhos sacanas às suas costas, poupá-la da dor. Encostou-se na parede do final da sala. Faltava pouco. Estudou as cabecinhas, pensantes, inocentes, dedicadas a tirar uma nota 10 para alegrar a mãe no fim do mês. Escolheu os outros 4 sem muita dificuldade. 7 alunos, 4 meninos e 3 meninas.
Caio, Vitor, Rafael, Pedro, Joana, Clara e Anabel. 7 amigos que partiriam com ela. Os tiros causariam grande alvoroço no colégio, sem dúvida. Poderiam ouvir os estampidos a quilômetros de distância. A polícia chegaria logo. Ela teria que agir depressa. Respirando fundo, mirou na cabeça de Anabel, sem chances de erro. Sentiu a alavanca do gatilho brincar com o seu indicador provocativo. Fechou os olhos ao puxar o gatilho, deixando que os gritos infantis lhe dessem resposta. Ouviu passos e o ranger das carteiras. Correria. Eles estavam fugindo. Malditos, estavam fugindo. Como podiam fazer isso com ela? Deu outro tiro ao Léo. Deu tiro ao Léo. Abriu os olhos e viu diante dela a menina. Anabela morta. Anabela morta. A cabeça empapava de sangue a prova sobre a carteira. O corpo rechonchudo era um monte de carne fria e flácida. A sala estava vazia. Os outros a tinham abandonado. Traidores, medrosos. Haviam optado por continuar nesse mundo de dietas. Apenas Anabela estava ao seu lado. Apenas Anabela não havia traído. Tinha ficado ali, morta, sua imagem e semelhança quando criança. Gorducha e inteligente. Eram como mãe e filha. Teve vontade de chorar, mas não havia tempo. Não lhe restava mais nenhum segundo. Logo a polícia chegaria. Caminhou pesadamente em direção ao tablado. Seus 49 quilos dificultando cada passo. Ela era gorda, sabia disso, e ninguém haveria de lhe dizer o contrário. O espelho não a deixava mentir. Bastava comparar as mulheres em dias nas revistas, como as modelos na televisão. Era gorda. Deveria seguir seu destino junto de Anabela. Calar os comentários, as críticas e as piadinhas que faziam dela. Lançou um último olhar a Anabela, gorda e feia. Então puxou o gatilho. Esse conto é bem macabro, né? É bem macabro. E se vocês pensarem, Jennifer, falem com Jennifer aí, quem falou, porque eu não podia aceitar. Ah, ela entrou aqui. Tá. Eu não podia aceitar naquele momento porque Samuel estava lendo, aí senão ia sair da tela. Sim, mas aí o conto é bem macabro. E se você imaginar que esse menino aí escreveu isso com 12 anos, meu Deus, é um pouco complicado. Bom, então vamos ver lá, questão 1. E aí a gente vai discutindo, eu ia até perguntar algumas coisas para vocês, mas tem lá nas perguntas sobre o sentimento de vocês em relação ao conto e etc. Quem é que respondeu sobre esse conto? Quem é que respondeu as questões sobre esse conto? Vai colocando aqui no chat. Eu. Samuel. Quem mais? Eduarda. Mariana. Mais gente? Alice. Tá certo. Então vou contar com vocês, tá? Mais ninguém? Vamos lá. Número 1. Quem gostaria de responder? O conto acima encerra com uma surpresa, assim como o de Rubem Fonseca. Em que consiste essa surpresa? E aí, quem gostaria de responder essa? Tudo bem. Mariana. Oi. E aí, que consiste essa surpresa do fim do conto? Assim, de primeiro eu tinha achado que era sobre a morte que ela ia matar os alunos, só que depois, lendo de novo, eu vejo que, tipo, ela não era tão gorda assim, entendeu? Talvez, eu não sei, aí eu meio que mudei lendo de novo as minhas opiniões sobre as suas respostas. Aí eu diria que talvez ela tenha anorexia, entendeu? Achando que tá gorda, mas não tá. Poderia ser uma das... Sim, uma grande surpresa. Você teve esse pensamento agora, neste momento, ou você releu antes?
Eu tive agora, quando eu tava lendo, tipo, parando pra analisar de novo, entendeu? Aí eu tive esse pensamento. Uhum. Veja ali que no finalzinho tem ali escondido em 40, ela tinha 49, caminhou pesadamente no alto de seus 49 quilos. Sim, 49. eu não tinha. Passou despercebido quando eu tava lendo. Então, me passa mesmo, passa. Ontem, antes de ontem, eu estava lendo com a minha noiva e ela estava. Eu disse, né? Eu mostrei para ela, disse, ó, vou passar isso aqui para eles. Aí ela disse até que teve pesadelo depois. Mas ela falou que quando ela estava lendo, aí quando ela chegou lá no finalzinho, fez 49 quilos, aí ela parou. Aí depois continuou lendo, vendo se não tinha lido 149 quilos. Hã? 49. Mas é isso, é nisso aí que consiste a surpresa do conto. A gente descobre no último parágrafo que ela não é gorda, ela é anoréxica. E todos esses Aí, isso- transtornos. aí isso mudaria todas as minhas respostas que eu dei, porque, tipo, lendo agora novamente, tive essa Aham, impressão. pronto, pois é. Obrigado, Mariana. De Então, ó, nada. essa surpresa acontece porque o narrador ele narra em terceira pessoa. É diferente daquele conto de Rubem Fonseca, que o narrador ele era personagem, né? Ele participava da história. Nesse caso aqui, o narrador ele não é personagem, ele observa a história, só que ele, além de observar, ainda se identifica com alguns sentimentos da personagem. A gente vê que ele não participa porque ele está narrando como se fosse de fora. Ele não é o próprio personagem narrando. Está narrando em terceira pessoa. Quando é o próprio personagem narrando, usando a palavra eu, meu, eu pensava isso, então o narrador, o personagem em primeira pessoa. Nesse caso, não é. Ele observa e ele meio que participa dos sentimentos dela, ele conhece as emoções dela, né? Então ele se chama narrador onisciente, como a gente vai ver aqui. É como se fosse Deus, tudo sabe, tudo vê, tudo sente, sabe tudo. Então é onisciente, tá certo? E aí ele vai construindo uma imagem para a gente, né? E a gente vai construindo essa imagem na nossa cabeça. Mas no final a gente tem essa surpresa. E deixa eu mostrar para vocês, eu estava lendo com a minha irmã também, e ela observou algumas coisas. Ela faz psicologia, e ela estava. A gente se perguntou assim no final, discutindo o conto, né? Mas será que as pessoas realmente falavam mal dela? Tipo assim, falavam essas coisas. Ah, esse é o namorado da última festa. Será que ela tinha namorados, aí ela se via tipo, gorda, e aí acabava, ela mesma acabava com os namorados, aí as pessoas falavam com ela, ei, e aí, seu namorado da última festa, não sei o quê. Será que acontecia isso? Mas aí, o que é que vocês acham? Será que as pessoas falavam isso mesmo? Ou a gente pode ver aqui, aí isso aqui foi até minha irmã que marcou, eu nem tinha marcado. Vejam aqui essa parte, ó. Em nenhum momento o narrador diz que as pessoas falavam. Ele diz o seguinte: ele usa verbos bem específicos. Aqui, ó. Ela continuava a suportar os comentários furtivos, as perguntas ofensivas. Tarará, e o jogo de aparências. Tinha certeza de que era o assunto principal das rodas de conversa quando não estava presente. Se ela não estava presente, como é que ela tinha certeza? Motivo de risinhos escondidos. Podia imaginá-los gargalhando dela. Podia imaginá-los à mesa do café da manhã, comentando a noite anterior, comentando que ela engordara. Criariam alcunhas, comparações e apelidos. Então vejam que aí no texto não se coloca que as pessoas realmente falavam isso. Coloca-se que ela imaginava que as pessoas falavam isso. Mas quando a gente está lendo, a gente não percebe isso, né? A gente só percebe quando descobre que ela é anoréxica. E aí no finalzinho que a gente vê. Eu mesmo, quando eu li também, eu fiz, como assim? Como assim? Passou, como assim? Esse conto, meu Deus, ele é sensacional, porque ele faz você pensar uma coisa e quando chega no final é totalmente outra. A história, quando a gente pensa no começo, é uma história de uma chacina, de uma pessoa que não gosta do próprio corpo porque é gorda, uma coisa de gordofobia, alguma coisa desse tipo. E quando é no fim, a gente é surpreendido com isso. Na verdade,
todo o conto é sobre um transtorno, sobre anorexia, e essa aí eu acho que é a segunda pergunta. Quem respondeu a segunda, quem gostaria de falar? Apesar de ser ficcional, o texto de Rafael Montes discute um distúrbio presente em nossa sociedade. Que distúrbio é esse e quais as relações sociais que o causam? Quem gostaria de responder essa? Eu quero saber o que é que vocês responderam, até mesmo sem saber, mesmo que fez errado, entre aspas. Diz aí, Alice, o que é que tu achou da questão 2? Fez o quê? Alice? Não fique indecisa, pode ligar o microfone. Liga o microfone, rapaz, pra gente ir mais rápido. É simples. Tá com vergonha da tua voz? É? Voz no telefone. Eu tenho super vergonha da minha, por isso que eu nem assisto esses vídeos depois. Mas aqui eu tô falando pra vocês. Vai escrevendo aí, enquanto... Não, mas não pode. Não, Alice, tem que ligar o microfone. Se você não tem problemas tecnológicos, liga aí seu microfone, por favor. Quando a gente escreve, a gente perde muito tempo. Sim, Catilene. Isso aí. Anorexia. Como eu estava falando, anorexia e quais as relações sociais, né, que causam esse problema. Justamente esses padrões de beleza que estão intrínsecos aí na nossa sociedade. Uhum. É porque é aquela interpretação, né, que a gente teve. Então, o conto fala sobre anorexia e a anorexia a gente não pode pensar que é somente um problema individual, tá? Os problemas psicológicos, os problemas de ansiedade, depressão, a gente não pode pensar somente como se fosse um problema individual. A literatura coloca isso para a gente pensar um pouquinho, né? Vamos ampliar os horizontes? É um problema que ela tem com o próprio corpo? Mas o que é que causa esse problema? Né? Será que é somente um distúrbio genético que ela tem na cabeça, alguma coisa que ela tem, o cérebro dela não está funcionando direito? Não somente isso, né? Ela vive numa sociedade, como muitas outras pessoas que sofrem de transtornos psicológicos, vivem numa sociedade, então eles estão ligados a essa sociedade. Então, óbvio que essa sociedade ela vai interferir de alguma forma no pensamento deles e no transtorno deles. Então, a anorexia, nesse caso aí, também ela é favorecida por esses fatores sociais de padrões de beleza. Número 8. É possível dizer que a professora é uma vilã ou uma anti-herói? Justifique. A gente pode dizer que ela é uma vilã? Quem respondeu essa? Gostaria de falar. Jennifer, você acha que a professora era uma vilã? Jennifer, ligue seu microfone, por favor. Ah, ela já copiou, muito bem. Ela seria uma anti-herói, pois na cabeça dela, se ela matasse as crianças, ela estaria num lugar melhor com elas e só. Mas ela foi vítima das outras pessoas que toda a vida fizeram bullying com ela e, como ela tinha uma mente fraca, ela se deixou levar por aquele sentimento. Muito bem. Muito bem, Jennifer. A gente não pode dizer que a professora é uma vilã, certo? Porque... Muito bem mesmo. A gente não pode dizer que ela é uma vilã, porque a vilã é aquela pessoa que faz as maldades e tal. Mas a gente, apesar dela ter essa coisa, esse defeito, né, de se fosse na nossa sociedade, a gente ia olhar para ela e ia dizer: assassina, como é que você teve coragem de fazer isso com uma criança?
Como é que você teve coragem de matar, de pensar em matar 7 crianças junto com você, sua louca, sua assassina? Devia ser queimada no fogo do inferno e tudo isso, né? Se fosse na realidade, a gente poderia pensar assim. Nesse caso aí, a literatura ela nos coloca uma reflexão, né? A gente não pode dizer que ela está certa. A gente não pode dizer isso. Ela matou uma criança e ela pretendia matar mais 6. Então, a gente não pode dizer que ela está certa, tal, que ela é uma heroína, de jeito nenhum, tá? Mas, ao mesmo tempo, a literatura nos propõe uma reflexão sobre quais as razões que estavam perturbando a cabeça dessa mulher para ela ser levada a fazer isso, certo? E aí a gente consegue entender o que se passa pela cabeça dela, todas as questões que se passam desde a infância dela na cabeça dela, que a levaram a tomar essa atitude. Então, a questão dela ser anti-heroína, né, dela ser uma anti-heroína, não faz dela vilã, faz dela uma pessoa humana, uma pessoa com defeitos e com propensões a fazer besteiras também, com possibilidades de fazer essas besteiras, com fragilidades ao ponto de levá-la a fazer essas besteiras. Então, é exatamente como Jennifer falou. Exatamente. Tá certo? 9. Você já deve conhecer alguma tragédia real que se assemelhe à história acima. Se não conhece, pesquise e responda a esta pergunta. E aí, Samuel, você respondeu essa? Respondi não, mas vou falar, professor. Diga aí. Que essa semelha a essa, que é um menino de 11 anos, que ele matou uma professora e feriu 6 alunos, e no final ele se suicidou no Colégio do México. Sim, tem essa situação. Eu pensei nessa situação também, assim, de chacina. Foi quando eu preparei a pergunta, foi a situação em que eu pensei. Aqui em Realengo, a gente teve também um aluno lá no Rio de Janeiro. Em Realengo, no Rio de Janeiro. Não sei se vocês lembram, que era aluno de uma escola pública, era ex-aluno, na verdade, ele foi aluno da escola pública por muito tempo, lá no Rio de Janeiro, e aí depois ele voltou na escola e matou um monte de crianças. Descobriu-se depois que ele sofria bullying na escola, que ele era aquela pessoa que era muito excluída e tal, e, e ele tomou essa atitude, a gente não pode dizer, a gente não estava lá, a gente não estava na cabeça dele, então a gente não pode julgar se realmente ele sofria bullying, se realmente não sofria, enfim, se o bullying era tão forte ao ponto dele fazer isso, mesmo assim não é uma razão justificada para matar outras pessoas, mas a gente tem que pensar, né, nessa dimensão maior, sair daquele espaçozinho assim, pensar na caixa, somente isso, pensar só o que estão me dizendo, só o que o jornal está me dizendo, certo? E a literatura, ela proporciona essa reflexão para a gente. Mais uma vez, não estou dizendo que é justificado, nem que é uma coisa que deve ser feita, muito pelo contrário. Ele está preso e eu acho que está certo, né? Ele está preso. Mas, na verdade, ele não está preso, ele cometeu suicídio. Mas a gente tem que pensar nessa dimensão macro, né? Maior. Número 10. Qual a sua experiência ao ler esses textos? O que você sentiu? Quais as emoções e os pensamentos que esses contos despertaram em você? Vocês podem falar tanto o que vocês colocaram, quanto agora, depois de vocês terem feito essa leitura, né? Quem gostaria de falar? Inclusive, pode falar também quem não respondeu, tá certo? Sobre esse conto, porque a gente leu, né? Todos aqui. Alice, raiva por saber que fiz errado. Eu vou comentar essa pergunta no final. Essa resposta no final. E aí, gente? Desconforto? O que mais? Achou legal? Fala aí, Thomas. Por que tu achou legal? Legal em que sentido? Liga aí o microfone, porque eu sei que você não tem vergonha. Você liga até a câmera. Experiência inovadora.
Eu percebi. Mas você não sentiu nada específico. Acho que a gente, assim, eu acho que realmente a literatura, ela nos faz sentir algumas coisas quando a gente para refletir. E aí eu já entro na questão que a Alice colocou. Tive raiva porque eu respondi tudo errado. Quando a gente para refletir, a gente começa a pensar, a fazer as ligações com a realidade e começa a sentir algumas coisas, né? Incômodo, desconforto, uma experiência inovadora, né? Porque não é um texto que a gente está acostumado a ver que no final a gente imagina algo e no fim é totalmente contrário do que a gente imaginou. Mas os filmes, as séries, as músicas, eu acho que elas têm uma maior capacidade de nos fazer sentir alguma coisa específica no momento em que a gente escuta, sabe? No momento em que a gente assiste a um filme, no momento em que a gente escuta, eu acho que é mais fácil a gente se emocionar. Eu, por exemplo, eu acho que eu só chorei com um livro. Acho que com um livro. Da Boate Kiss, falando sobre os 200 e poucos mortos da Boate Kiss. E filme não, filme eu já chorei com alguns filmes. Então tem aquela coisa da música tocante, né? Quando você faz uma leitura com a música tocante também, já muda um pouquinho a perspectiva. Então há outras formas de despertar os nossos sentidos, as nossas emoções, que são válidas também. O que eu acho interessante na literatura é que a gente pode parar e discutir e começar a chegar a conclusões que a gente não chegaria sozinho. Por isso, Alice, você pode estar com raiva agora porque respondeu errado, mas talvez você e outras pessoas podem estar com raiva porque responderam errado. Mas eu queria falar para vocês que essa noção que a gente tem de responder certo e de responder errado é uma coisa que vem nos acompanhando muito, muito da escola, né? Muito do fundamental. Do Fundamental 1, inclusive. Você respondeu errado. Vamos lá. A questão é assim, 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 assim. Não, sua resposta está errada. Não, pense bem. Ó, é desse jeito aqui. Tá vendo o gabarito? É esse aqui, ó. Então, na literatura a gente não tem, como os sentidos eles são múltiplos, eles são diferentes, a gente enxerga a literatura como uma experiência. Eu não quero que vocês tomem a literatura como uma questão entre certo e errado, como uma questão de gabaritar, tá? Não é para gabaritar em questões de literatura. É para a gente sentir, é para a gente experienciar, para a gente ter uma experiência e ver como é que isso se encaixa na nossa realidade. O que é que isso pode trazer de benefício à nossa realidade. A pessoa já tem medo do professor dizer, tá errado. Não, a gente aqui não pode ter essa noção de dizer que tá errado, tá certo. Não, a gente tem que ver a questão de qual a experiência que isso causou na pessoa, por que ela teve essa interpretação, né? São interpretações várias. Tem algumas que são impossíveis, óbvio. Tem algumas que são, assim, bem macabras, bem impossíveis de... Mas na literatura é muito difícil você responder uma interpretação textual com uma coisa impossível totalmente, né? A gente tem visões diferentes. E aí, vamos construindo isso com o tempo. Eu estou pensando, inclusive... Não, eu vou dar essa ideia sexta-feira, mas eu vou dar um spoilerzinho. Eu estou pensando, talvez, em fazer um clube de leitura para a gente justamente desmistificar isso, para a gente tirar essa coisa do certo e do errado, certo? E para a gente discutir, a gente poderia marcar tempos e tal, e ler as histórias em determinado tempo, e ver o que é que um acha, o que é que o outro acha, qual a opinião de um sobre um personagem. Gostei dele, não gostei, ele parece comigo, ele parece com minha avó. Enfim, a gente discutir um pouco isso, certo? E aí é uma ideia que eu teria colocado já em prática, eu acho, se a gente tivesse no ensino presencial, mas assim a distância fica um pouco complicado. Mas eu ainda pretendo levar, mesmo que não seja este ano, tá certo? Então, é isso. Interpretação não é certo ou errado. Interpretação é experiência. Qual a sua experiência de leitura? Mais alguém gostaria de falar sobre a sua sensação ao ter lido este conto? Eduarda?
Medo dessa mulher, realmente. Eu sei que se eu fosse os pais de Rafael Montes, eu ficaria assustado. Não vou mentir. Eu ficaria assustado. Para mim, eu acho que não seria arte, não. É uma terapia que o senhor precisa. Minha noiva tem uma teoria de histórias que não teriam acontecido caso os personagens tivessem feito terapias. Essa é uma delas. Se ela tivesse feito uma terapia, nada disso teria acontecido, a história não existiria. Então, há histórias assim, muitas, principalmente com anti-heróis. Ó, vejam aí. Isso aqui eu vou botar só para a gente revisar, tá? A gente já vem trabalhando isso desde ontem. Isso aqui é só para vocês fixarem melhor os conceitos. Vão fazendo prints aí, tá certo? De cada slide, porque depois vocês vão precisar copiar isso no caderno. Ah, professor, não quero copiar no caderno, deixa eu só fazer os prints. Eu sei que o celular de vocês é um limbo, e quando vocês tiram esses prints, eles se perdem em algum espaço remoto aí do celular, certo? E sei que eu já fiz fotos de aulas, já fiz fotos de quadros, e eu nunca revisitei essas fotos, depois eu acabava excluindo, então ela está lá no Google Drive, no mundo de coisas que tem. Então, é bom copiar no caderno, tá certo? Para fixar melhor. Mas, por enquanto, vocês tiram só print por causa do nosso tempo. Então, a criação literária. Como é que se dá essa criação literária, né? O que é essa literatura? Literatura é um modo de representação artística do mundo e do ser humano. Quando disse representação, a gente está falando que não é a realidade, mas uma construção dessa realidade, tá certo? É uma construção de sentidos a partir de uma relação de verossimilhança, né? De coerência, de relação de semelhança com a nossa realidade, com o mundo que pode ser possível para o leitor. O mundo possível, pode ser possível, é repetitivo, um mundo possível para o leitor, certo? Literatura também é uma experiência, né? Porque esse modo de representação faz com que a gente viva uma experiência. Quando a gente discute interpretação de textos literários, de contos, de romances, a gente está falando aí de experiências diferentes, de leitores diferentes, que vão construindo o sentido do texto, quando eles vão discutindo juntos. Verossimilhança é essa coerência interna da obra, relação com a realidade possível para o leitor. Então, quando a gente leu esse conto aí, a professora, a gente conseguiu estabelecer uma relação possível, tanto que a gente consegue fazer algumas pontes com coisas que aconteceram realmente na sociedade, né? Mas aí esse conto, ele parece bem real, né? Parece bem... Se a gente dissesse, foi baseado em história real, a gente acreditaria, talvez. Mas a gente tem o exemplo de Black Mirror e de Jogos Vorazes, que são duas distopias, né? Black Mirror, a série da Netflix, Jogos Vorazes, a trilogia lá de livros e de filmes também. E são dois futuros distópicos, né? Aquela sociedade de tecnologia, aquela sociedade de revoluções, de que o governo manda em tudo e cala todo mundo, não sei o quê. Então, a gente pensa, tá, é uma sociedade bem distante. Mas o que é que de Black Mirror tem a ver com a nossa sociedade hoje em dia? Né? O que é que de Black Mirror tem a ver com a nossa tecnologia de hoje em dia? Porque esse povo que fala esses autores que falam de sociedades futuras, eles não tiram da cabeça deles simplesmente. Eles fazem uma relação com o nosso presente. Então, essa relação, ela é chamada de verossimilhança. Beleza? Estão fazendo os prints, viu? Ficção. O que seria essa ficção? Né? O que é uma história ficcional? É uma dimensão da literatura que não é real, mas se inspira ou reflete a realidade. Tá? Então, Harry Potter, por exemplo, é um filme, um livro, um filme, que é de ficção. A gente sabe que não existem bruxos, a gente sabe que não existe magia dessa forma. Talvez magia negra, não sei. Mas a gente sabe que não existe essas coisas que Harry Potter a gente passa numa coluna e já tá lá em Hogwarts, eu acho. Enfim, a gente sabe que não existe aquilo. Mas, de certa forma, aquela ficção, ela reflete algo da nossa realidade. Ela faz a gente pensar os dementadores, por exemplo, de Harry Potter, que são aquelas criaturas sombrias,
fazem a gente pensar nas criaturas sombrias da nossa realidade, da nossa sociedade. Então, por mais que seja ficcional, por mais que não seja real, tem algum traço de sentido com a nossa realidade. E aí, esse texto que a gente leu também é ficcional, porque não aconteceu, tá? Foi uma história que não aconteceu, foi inventada, por mais que parecesse real. Então, Aristóteles fala que a arte imita a vida. De fato, há uma relação na literatura entre vida e arte, uma relação muito próxima. E aí, as obras, elas podem ser chamadas de abertas. Por quê? Eu posso chamar uma obra de aberta e não de fechada. Porque o caráter de aberto, ele mostra que um texto ele pode ter vários sentidos e interpretações possíveis. Então, vejam que quando vocês leram a professora, muitos tiveram uma imagem, uma projeção na cabeça, um sentido. Porque não se atentaram aos 49 quilos, né, que é uma pessoa muito magra. Eu tenho 63, então imaginem que é 49. E aí, essas interpretações, elas são variadas, né? São vários sentidos, várias interpretações. Algumas são impossíveis, algumas você não pode dizer, por exemplo, que a professora era um astronauta. Isso aí é impossível de se dizer, tá? Mas aí a gente tem que ter essa noção, né, esse senso também, de que há várias interpretações de vários sentidos. O Pequeno Príncipe é um clássico da literatura do século passado, que existe até hoje, que as pessoas leem até hoje. E aí, no Pequeno Príncipe, tem muita gente que lê quando é criança, tem muita gente que lê adulto, lê idoso, né, lê em vários momentos da vida. E aí a gente vai interpretando diferente conforme a idade que a gente vai lendo. Quando eu era criança, eu interpretei dessa forma. Quando eu, inclusive, eu li O Pequeno Príncipe e fiz anotações no livro. Porque eu queria, depois de 10 anos, pegar o mesmo livro e ler novamente e ver o que é que tinha mudado na minha percepção. Então, isso quer dizer que a interpretação ela é aberta, a obra ela é aberta a várias interpretações. Dom Casmurro, né, que é aquela que eu mostrei para vocês, de Machado de Assis, Capitu traiu o marido ou não? Quem é o vilão da história? Não tem muito como a gente saber, né? Então, tem muito como a gente saber se Capitu traiu ou não, porque o próprio autor deixa em aberto. E aí ele deixa a obra aberta para interpretações futuras. A narrativa literária se caracteriza pela sucessão de acontecimentos em um tempo e um espaço determinados. Quais são os componentes importantes dessa narrativa? Ação ou enredo, tempo, espaço, narrador e personagens. Então, tenham na mente de vocês. Depois a gente vai estudar tipos textuais e a gente vai retomar a narrativa, narração. Mas tem uma coisa na mente de vocês. Numa narrativa, a gente tem uma sucessão de acontecimentos. A principal característica da narrativa é a sucessão de acontecimentos. Uma ação atrás da outra, uma ação depois da outra, uma ação sucede a outra. Então, são acontecimentos que podem ser interiores ou exteriores, certo? As ações interiores, elas acontecem na nossa mente. Então, aí a gente viu o exemplo, nesse texto aí, a professora, de coisas que aconteciam na mente dela, de muitas ações que aconteciam na mente e não no espaço físico, né? E ações exteriores, elas acontecem no plano físico e externo. Uma das escritoras mais famosas em relação a ações interiores da mente, reflexões profundas da alma, tem um livro dela, A Paixão Segundo GH, e Clarice Lispector passa o livro inteiro, 180 páginas, narrando uma manhã. Uma manhã em que uma mulher decide fazer uma limpeza na sua casa, fazer uma faxina no quarto da empregada que se demitiu. Ela encontra uma barata na porta do guarda-roupa e todo o romance é falando sobre o que ela está pensando enquanto a barata está morrendo imprensada no guarda-roupa. Então, é um romance psicológico. Tudo acontece, todas as ações acontecem no interior, na mente. E as ações exteriores acontecem no plano físico e externo. Eu dei o exemplo do meu livro, Segredos Inconfessáveis, que parece uma novela. Né? A novela é muito do plano físico, né? Acontece tudo muito no plano externo. É muito
Quando a gente vê uma coisa acontecendo internamente, é porque o personagem lembrou de um fato passado, ou sonha com um fato futuro. Mas fora isso, acontece tudo ali, no plano físico. O tempo, a gente viu ontem, né? Qual o tempo do conto outro? O tempo é a duração, pode ser um dia, algumas horas, meses, anos, e a época em que se passa o conto. Dias atuais, foi em 1990, foi na Idade Média, na Revolução Francesa. Não é o dia, o tempo em que foi escrita a história, viu? Não é. Eu posso escrever uma história hoje sobre a Revolução Francesa, tá? Então, qual é o tempo da minha narrativa literária? Revolução Francesa. Não é o tempo, o século XXI em que eu escrevi. Esse tempo ele pode ser psicológico, mais uma vez no plano da mente, pensamentos, flashbacks, sonhos, e cronológico, que é aquilo que acontece o tempo definido no cotidiano, né? Passado por horas, semanas, dias, meses. Uma narrativa precisa também ter espaço. Qual é o lugar em que acontece a narrativa? Na escola, na rua, no escritório, né? A gente viu que acontece na escola e na casa da mulher, da professora, esse conto aí de Rafael Montes. O conto de Rubem Fonseca acontece na rua, no escritório, certo? E aí a gente pode definir também o lugar, a cidade, o país. Também pode ser possível fazer isso, se assim for importante. Narrador. O narrador ele pode ser o narrador é aquela pessoa que conta a história. Não confunda o narrador com o autor. O autor é quem escreve a história, é o Machado de Assis que escreve, é o Rafael Montes, é o Rubem Fonseca que escreve. Pronto, ele é o autor, Rubem Fonseca. Mas o narrador era aquele cara que trabalhava no escritório, tá certo? O cara que trabalhava lá no escritório e que matou o menino. Aquele ali era o narrador. Rubem Fonseca é o autor. O narrador é o personagem ou a pessoa que está observando a história, que conta a história, certo? O narrador personagem é quando conta em primeira pessoa. Ele participa da história e tem uma visão limitada dos acontecimentos. Bem, se o narrador ele é personagem, o personagem ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, tá? Se o narrador é personagem, ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, ele vai contar a história de um ponto limitado, do ponto de vista dele, certo? Então, a gente vai embarcar no ponto de vista dele. Como ontem, no conto de ontem. A gente foi pensando que o mendigo, o menino, era uma pessoa ameaçadora, vingativa, dissimulada, perseguidora, etc. Porque a gente foi embarcando na viagem do cara lá que estava narrando. Foi em primeira pessoa, ele disse a perspectiva dele, o ponto de vista dele. Certo? Um exemplo aqui é esse romance, Garota Exemplar, que também é um filme. É um casal, a mulher desaparece, e aí o marido é acusado de ter matado ela, feito ela sumir, e eles vão contando a história no livro dos dois pontos de vista. É um capítulo narrado por ela, um capítulo narrado por ele. Por ela, por ele, por ela, por ele. E você fica meio confuso, sem saber em quem acreditar, porque eles contam coisas diferentes. Então, essa é a capacidade que o narrador personagem tem. Fazer a gente embarcar no ponto de vista dele. Fazer a gente acreditar nele. Narrador observador, ele descreve os fatos, tomando um distanciamento dos personagens, certo? Então, ele descreve, mas ao mesmo tempo, ele não sabe quais são as emoções, quais são os sentimentos que passam no personagem, que se passam na cabeça do personagem. Um exemplo disso é esse livro aqui, Inferno, em que o autor, que é o mesmo autor de O Código da Vinci e Anjos e Demônios, ele narra a história observando. Então, ele está em vários ambientes ao mesmo tempo. Ele está em vários lugares ao mesmo tempo. Só que ele não sabe do profundo do personagem, né? Ele não sabe dos sentimentos, das emoções. Então, muitas vezes a gente tem dúvidas sobre o mistério do livro, porque o narrador ele não entra profundamente no caráter dos personagens. Então não tem como a gente saber se o personagem é ruim, se ele está planejando um golpe, se ele está sendo bonzinho, se ele está dizendo a verdade, porque o narrador ele é observador. Então ele não mostra o profundo dos personagens, ele observa de um distanciamento, a partir de um distanciamento. Já o narrador onisciente, que é aquele narrador Deus,
ele descreve os fatos e é ciente de tudo o que acontece na história, inclusive dos sentimentos profundos dos personagens. E o exemplo disso é o Conto a Professora. Tá? O narrador, ele vai mostrando tudo que ela sente, todos os conflitos psicológicos, tudo que ela imagina, né? Tudo que as pessoas possivelmente falariam dela, segundo a cabeça dela, o que ela está pensando em fazer, o que ela... Cada momento do pensamento dela, das emoções dela, o narrador registra. Então, esse narrador aí é o narrador onisciente. É aquele que é meio como Deus. Tudo sabe, tudo vê, tudo sente. Tá certo? E a narrativa, ela precisa também de personagens. Os personagens a gente pode dividir em protagonistas, antagonistas e personagens secundários. Protagonistas são os personagens principais. Antagonistas são os vilões. Hoje em dia, nas histórias, está cada vez mais difícil encontrar o vilão, porque a gente tem muito o papel do anti-herói, né? A gente não sabe quem é o vilão, quem é o mocinho. Na verdade, são seres humanos que estão interagindo ali. E os secundários são aqueles que não têm tanta importância nesse núcleo principal. O herói é aquele personagem repleto de virtudes, sobre o qual a gente estava falando ontem. Ele se destaca na história, ele é o herói, é aquele que salva, é aquele que não tem defeitos. O anti-herói, ele é um personagem que parece com o ser humano. Ele tem virtudes e tem falhas, tem qualidades e tem defeitos. E aí ele se assemelha muito com a gente. Então, a personagem de hoje, por exemplo, é uma anti-herói, porque ela demonstrou fragilidades e ela chegou a matar uma criança, uma coisa que é um ato reprovável, né? Mas mesmo assim ela é a protagonista da história e ela é uma anti-herói. E a gente não pode dizer que ela é vilã, porque a gente viu tudo que se passa na mente dela. Ó, como eu falei para vocês, a atividade de casa vai ser muito simples nesta semana. Somente copiar no caderno o fichamento, no caso, os slides. Vocês vão copiar os slides que eu apresentei aqui, criação e narrativa literárias, para não ficar no celular de vocês, nos prints. Aí vocês copiam no caderno, tá? E simplesmente isso, me entregam no dia 28 do 6, até domingo não, no domingo, me enviem no domingo, não me enviem antes, me enviem no dia, tá certo? Para eu não ter tanta confusão baixando arquivos em dias separados. Me enviem tudo neste dia aqui, dia 28. E é isso, pelo privado no WhatsApp, tá certo? E aí vocês vão, podem assistir o vídeo no YouTube de novo, caso vocês não tenham feito os prints, ou copiem dos prints. Belezinha? E sobre a nossa sessão, vai ficar marcado então para sexta-feira, às 19 horas, tá certo? Prepare sua pipoca, que nós vamos assistir a um filme e vamos comentar juntos. Ainda vou ver se eu faço pelo Rave, provavelmente, porque aqui eu acho que deve falhar um pouquinho. E aí eu aviso para vocês os passos para a gente se conectar na sexta-feira. Belezinha? Eita, domingo vai estar sem net. Pronto, esses casos específicos aí, você pode enviar antes, tá bom? Não tem problema não. Nesses casos específicos. Eu só digo assim, para todo mundo enviar no domingo, porque aí não tem tanto turbilhão de mensagem no WhatsApp para eu organizar direitinho, porque eu recebo de outras turmas também, né? Aí fica melhor assim, receber tudo num dia só e salvar já, tudo num dia só. Dia 28 é domingo, né? Então é isso, minha gente. Ficamos por aqui hoje. Quero desejar a vocês um bom São